os pecadores, não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso, bem feito. Tu és santo, Senhor. No culto da semana passada à noite, dissemos que esta semana que terminou agora deveria ser abençoada e abençoadora. Esperávamos que ela fosse abençoada e abençoadora. Pois bem, assim foi, assim aconteceu. Quantas bênçãos de Deus na sua vida e na vida dos seus. Durante toda esta semana você pode lembrar destas bênçãos e também quantas pessoas você abençoou nesta semana. Você pode se lembrar quantas ações abençoadoras você teve para com alguém. Pode se lembrar também, tem que ser assim, semana abençoada, mas também semana abençoadora. Já se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro no YouTube? Como dissemos, está aqui, tarja vermelha, inscrever-se, clique em inscrever-se. Essa palavra vira para inscrito, você já está inscrito no canal da nossa igreja e logo ao lado o sininho, clica no sininho e você, com esta ação, vai receber as notificações logo no início dos cultos da nossa igreja, aos domingos e também na quarta-feira. Então, inscreva-se e clique no sininho. Também quero dar uma outra informação agora para você. Logo abaixo deste vídeo, você está vendo um ok, um dedo para cima dizendo o seguinte: gostei do culto ou não gostei do culto. Você gostou do culto? Está gostando do culto? Pois bem, clique em gostei do culto. Do lado você vê a palavra compartilhar. Essa ação de clicar em compartilhar, você está mandando este link para alguém que você quer que assista ao culto de nossa igreja. É uma forma de transmitir o endereço da nossa igreja, eletrônico, é claro, através do link, para que essa pessoa possa participar dos nossos cultos. Imagine, há tempos atrás, nós usávamos um panfleto, um flyer, para promover a nossa igreja, o nosso ministério e as pessoas com isso acessarem o ministério da igreja. Agora, nesse tempo,
essa nova forma de promovermos o ministério da igreja é através do compartilhar. Utilize desta forma para que as pessoas possam ter acesso ao link dos cultos de nossa igreja. Seja uma bênção para alguém durante todo este dia, seja uma bênção para alguém durante toda essa semana. Pessoas estão carecendo de atenção, de afeto, de acolhimento, e você tem graça e misericórdia da parte de Deus dentro de você para transmitir isso para alguém. Ame com o amor de Jesus alguém, fazendo algo por esta pessoa durante esta semana. Convido você para me acompanhar brevemente na leitura da segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. O texto nos diz o seguinte: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Muitas vezes temos a impressão que Deus demora a cumprir as suas promessas, ou demora a responder às nossas orações. O apóstolo Pedro, nesse texto que lemos, ele faz referência ao tempo de Deus, mostrando que um dia é equivalente a 1000 anos, ou 1000 anos é equivalente a um dia. Quando nós nos referimos ao tempo de Deus, vale nós nos lembrarmos que no original do Novo Testamento, na língua grega, que foi a língua utilizada para escrever o Novo Testamento, há 2 palavras que se referem ao tempo. A primeira palavra é cronos. Cronos se refere ao tempo medido, e daí é que vem a palavra cronômetro. A segunda palavra que nós encontramos no vocabulário grego original é a palavra kairos. Kairos quer dizer tempo oportuno, tempo adequado. Quando uma fruta amadurece, o tempo de amadurecimento da fruta é o kairos, que é o tempo oportuno, o tempo adequado para que ela fique madura. No nosso dia a dia, nós estamos muito mais ligados no cronos, mas quando nós consideramos as coisas de Deus, nós vamos observar que Deus não está preso ao tempo medido. O tempo de Deus é muito mais o kairos, o tempo oportuno, o tempo adequado. É por isso que nós devemos considerar esses descompassos, que podemos chamar assim, entre o que nós esperamos receber de Deus e o que Deus efetivamente, e o tempo que efetivamente Deus responde. Muitas vezes estamos no tempo cronos, enquanto Deus está no tempo kairos. Mas nós podemos contribuir para o kairos, para o tempo de Deus, para que a vontade de Deus prevaleça, seja estabelecida. E como nós podemos fazer isso? Uma das maneiras que nós podemos fazer para contribuir para o kairos, o tempo de Deus, é nós confessarmos os nossos pecados, é nós colocarmos esses nossos pecados diante de Deus e pedir perdão para eles. Porque quando nós fizermos isso, nós estaremos contribuindo para haver transformações, para haver adequações, para haver movimentações, de tal sorte que as coisas que estão desconectadas possam estar harmonizadas, e então o momento oportuno para Deus responder poderá ocorrer. Por isso que é importante nós nos lembrarmos da utilidade da nossa confissão, não apenas para nós ficarmos mais harmonizados com Deus, mas através da nossa confissão, de entregarmos a Ele os nossos pecados e pedirmos perdão, nós estaremos contribuindo para o kairos, para o tempo de Deus e para o recebimento das nossas bênçãos. E por isso eu gostaria de convidar você para que utilizemos este momento do nosso culto para colocarmos diante de Deus as nossas petições, os nossos pecados, confessar os nossos pecados e pedir para que Ele nos perdoe. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, neste momento de confissão, nós queremos colocar diante de Ti os nossos pecados e pedir o Teu perdão para eles, porque sabemos que pecado é errar o alvo, é errar o caminho, e nós queremos acertar, Senhor. Nós queremos que Tu encontres o momento adequado e o momento oportuno dentro do tempo kairos para poder nos responder, para que a Tua vontade possa prevalecer na nossa vida. E para isso, Senhor,
Colocamos diante de Ti os nossos pecados e pedimos perdão por eles, para que com isso possamos contribuir para o tempo kairos, o tempo oportuno, o tempo correto, para que a Tua vontade se realize em nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja. Somos a família Decotelli Almeida, Cremilda, Ivan, Tamires, Tarcísio, e Henrique e Escorpião. Queremos agradecer a Deus este ano atípico de 2020. Tivemos muitas perdas de entes queridos, mas também tivemos nas lutas vitórias, nascimentos de bebês na família e de amigos. Queremos te agradecer a Deus a nossa saúde a cada dia, porque com Cristo no barco tudo vai muito bem. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus.
manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. O Senhor Jesus, querendo deixar com os discípulos uma lição preciosa e profunda, disse-lhes em João capítulo 13, versículo 14: Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Com o rei na barriga é o tema da nossa reflexão nesta manhã. Vamos orar. Senhor amado, curvamo-nos diante da Tua presença, solicitando humildemente que a Tua graça nos assista nesta hora e que o Teu Espírito nos fale à mente e ao coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você certamente conhece a expressão com o rei na barriga. Com o rei na barriga. Mas você sabe de onde vem essa expressão? Um grande intelectual de outras gerações, brasileiro, chamado Raimundo Magalhães Júnior, imortal inclusive da Academia Brasileira de Letras, ele disse num dos seus livros, ele explica, ele aventa uma hipótese de como essa expressão teria surgido. Diz ele: estar ou ter o rei na barriga é ter ou aparentar uma grande importância. A origem da locução deve provir das antigas monarquias em que as rainhas ou mesmo as favoritas reais, quando grávidas do rei, passavam a ser tratadas com deferências especiais, uma vez que iriam aumentar a prole real e, por vezes, dar herdeiros do trono, ainda que bastardos, pois em vários casos estes reinaram. Então, resumindo, é assim, aquela esposa do rei que estivesse grávida se sentia com o rei na barriga, se sentia com direitos especiais. E, meus prezados amigos, é assim que muitos de nós também se veem. Eles se sentem os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais poderosos. A falta de humildade é uma deficiência muito feia da humanidade. Jesus sabia que seus discípulos tinham defeitos, mas ele, mesmo sabendo disso, não quis que os seus discípulos tivessem esse defeito, o de se sentirem com o rei na barriga. Neste relato de João 13, onde ele sai da mesa e lava os pés dos discípulos, isso era uma tarefa que aos escravos, sim, competia fazer, era uma tarefa de escravo, não era tarefa de senhor. Por isso que ele diz aqui no nosso texto, João 13, 14, se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Então era a humilhação no seu grau mais baixo. O grande pregador Spurgeon disse certa vez: há muita gente que não mata um rato sem copiosa publicidade. Sansão, diz ele, matou um leão e nada disse sobre a sua proeza. Fale mais a respeito do que o Senhor tem feito por você e menos do que você tem feito por ele.
Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que com o rei na barriga, ninguém serve de exemplo. Com o rei na barriga, ninguém serve de exemplo. O texto que nós lemos, no texto em que lemos, Jesus diz: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Jesus, sim, se constitui exemplo, e ele é exemplo porque ele não tem o rei na barriga, ele que era rei dos reis e senhor dos senhores. Meus amigos, é claro na palavra de Deus o tempo todo, Deus não pode abençoar os orgulhosos. Eu li uma história de um pregador inglês chamado Henry Morehouse, e ele foi convidado a pregar no Canadá, certa ocasião. E por intermédio do ministério desse Henry Morehouse, muita gente na Inglaterra havia aceitado a Cristo, ou seja, o ministério dele havia sido veículo para trazer muitas pessoas aos pés da cruz. E aí ele foi pregar no Canadá. Mas quando ele chegou lá, ele escreveu assim, olha, parecia só encontrar derrota. Dia e noite me ajoelhava, examinando o coração, e orava, ó Deus, por que não há maravilhas? Ó Deus, por que não atuas? Um certo dia, andando pela rua, ele viu uma placa, uma faixa, né, onde que era um convite para as pessoas ouvirem aquelas conferências, aquela pregação. E na faixa estava escrito o seguinte: venha ouvir Henry Morehouse, o mais famoso de todos os pregadores ingleses. Conta a história então que ele ficou muito decepcionado com aquela faixa e falou, descobri a razão do insucesso, e em seguida ele foi ao comitê organizador daquela série de conferências e pediu que retirassem aquela propaganda pomposa. O culto seguinte já não foi mais o mesmo fracasso, já tinha outra tonalidade. Meus amigos, com o rei na barriga, ninguém serve de exemplo. Em segundo lugar, com o rei na barriga, não se voa alto, não se voa alto. Eu gosto muito de uma frase de uma irmã sueca que foi missionária no Brasil, chamada Frida Wingren, e ela é letrista, ela fez muitas letras que estão incluídas no inário chamado Harpa Cristã. E lá pelas tantas ela diz assim: às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Não, o crente não pode permitir que a áspide do orgulho serpenteie em seu coração. Que nos sirva de lição o drama da nossa querida irmã, lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento, a irmã Noemi, ou Naomi, que ao voltar de Belém ao voltar de Moabe para sua terra em Belém, ela disse o seguinte: na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Às vezes, para falar ao nosso coração, o Senhor vai precisar esvaziar o nosso coração e até mesmo esvaziar as nossas mãos e nos trazer de volta de mãos vazias. Me faz lembrar a história de um pregador, uma história que eu ouvi ainda no tempo do seminário, cuja fonte realmente não sei precisar, e se você souber, me mande a fonte, de onde foi tirada essa história, mas ela é muito boa. É a história daquele pregador que sobe ao púlpito pomposo e garboso, numa atmosfera de autoconfiança, de dar dó. E aí ele subiu, pregou, gritou, suou, esmurrou o púlpito, coitado do púlpito, esmurrou o púlpito e desceu depois com a sensação completa de fracasso.
E alguém ainda teve a audácia de se aproximar dele e de o exortar com as seguintes palavras: se tivesse subido como desceu, teria descido como subiu. Se tivesse subido como desceu, teria descido como subiu. Poucas semanas atrás, numa conversa ao vivo online, naquelas conversas depois do culto de oração de quarta-feira, a partir das 8h30 começa esse bate-papo, nós abordamos a questão de traduções da Bíblia. E eu citei o exemplo de Romanos capítulo 12, versículo 3. É um exemplo típico de como uma tradução pode acabar complicando e comprometendo o que realmente o autor original quis dizer. Lá em Romanos 12, 3, de acordo com a versão revista e corrigida, lemos assim: digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo, diga a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Não saiba mais do que convém saber. Então, traduzida assim, a frase parece fechar a porta a todo tipo de pesquisa, como se estivéssemos diante de um apóstolo Paulo anti-intelectual, um apóstolo Paulo que fechasse as portas para o conhecimento, porque ele está dizendo: cada um dentre vós não saiba mais do que convém saber. Mas aí a gente fica em crise, porque o mesmo apóstolo Paulo revela em 1 Tessalonicenses 5:21 uma outra postura. Ele vai dizer ali: examinai tudo e retende o que é bom, revista e corrigida, ou de acordo com a minha tradução, examinando tudo, conservai o que é bom. Então parece que nós temos um apóstolo Paulo contradizendo um apóstolo Paulo, ou seja, um apóstolo Paulo de Romanos 12, 3 e um apóstolo Paulo de 1 Tessalonicenses 5:21. A qual daremos ouvidos? Qual deles estará certo? Ocorre que as traduções feitas de algumas décadas para cá, chamadas traduções contemporâneas, já frasearam isso de um modo diferente. Digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, ou que pense de si com humildade. E esta é justamente a ideia lá no original grego, que aliás, então, aí assim traduzida, a frase se ajusta ao contexto, porque o contexto de Romanos 12, 1 e 2, e agora vem o 3, o contexto de Romanos 12, 1 e 2 é o de consagração. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, etc. Então, essa é a ideia, nós não termos de nós mesmos um autoconceito, um conceito próprio, que vá além daquilo que Deus quer que a gente pense de nós. Desafio para nós. A tentação da carne é querer colocar a gente lá em cima, no pedestal mais alto que encontrar. Alguém na Idade Média deixou escrita uma oração intitulada Oração Modelo. Ó Jesus, disse esse crente, ó Jesus manso e humilde, escuta-me, livra-me, ó Cristo, do desejo de ser amado, do desejo de ser elogiado, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser preferido a outros, do desejo de ser consultado. Isso aqui, então, irmãos, eu encontro tanto, já encontrei tantas vezes nas igrejas, mas os irmãos tomaram essa decisão e não me consultaram. Livra-me, Jesus, do desejo de ser consultado, do desejo de ser aprovado. Livra-me do temor de ser humilhado, do temor de sofrer repreensão, do temor de ser esquecido, do temor de estar errado e do temor de ser suspeito.
no ano de 1935, faleceu num acidente aéreo nos Estados Unidos um humorista chamado Will Rogers. E uma das frases dele, que eu gosto muito, é essa aqui, olha: muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar as coisas de que não precisam, a fim de impressionar as pessoas de que não gostam, ou de quem não gostam. Horrível. Então, com o rei na barriga ninguém serve de exemplo. Com o rei na barriga não se voa alto. E, em último lugar, com o rei na barriga, o Senhor não é glorificado. O Senhor não é glorificado. E isso é triste. A gente poderia pensar que um ego cheio de si não faria muito problema, não causaria muito problema à causa de Cristo, à obra de Deus, porque é só uma pessoa que pensa assim. Mas a gente percebe que quando a gente é assim, o nome do Senhor deixa de ser glorificado. E com isso a obra também sofre. Você sabe que um grande homem foi William Carey, ou Carey, e em 40 anos de trabalho missionário, ele saiu da Inglaterra e foi para a Índia trabalhar, ficou lá 40 anos, nunca mais retornou à sua terra, por lá morreu, lá foi sepultado. Tinha Carey uma folha de serviços no campo missionário que poderia torná-lo o homem mais orgulhoso do mundo. Eu vou te dar só assim um resumo de 11 itens que ele fez na vida que já seriam suficientes para dizer ele era o tal. Primeira coisa, as primeiras traduções completas ou parciais da Bíblia em 40 línguas e dialetos da Índia, da China e da Ásia Central. 40 línguas e dialetos. A primeira obra, ele fez a primeira obra em prosa e o primeiro jornal no vernáculo, na língua de Bengala. A primeira tipografia organizada, fábrica de papel e máquina a vapor da Índia. Ele que introduziu, ele que levou. Os primeiros esforços para educar meninas e mulheres na Índia, porque meninas e mulheres não valiam nada. Ninguém educava esse gênero, porque era gente de segunda categoria, ou nem era gente. Então não merecia ser educada. Ele fez os primeiros esforços. 5. O primeiro colégio para evangelizar hindus educados. A primeira missão médica. Estabelecimento e manutenção de pelo menos 30 grandes missões separadas. A primeira sociedade para fomento da agricultura na Índia. A primeira caixa econômica saiu da cabeça dele. As primeiras traduções dos grandes épicos sânscritos, uma obra famosa chamada Ramayana e o Mahabharata. Essas duas obras foram por ele traduzidas do sânscrito. A primeira tradução da Bíblia para o sânscrito, ele que fez também. Ou seja, com uma ficha dessas, você vai dizer, o homem pode morrer em paz, que já tem lugar no céu. Mas um dia, quando ele estava doente, à beira da morte, mas estava lúcido ainda, ele foi visitado por um outro missionário, um jovem missionário, chamado Alexander Duff. E Duff ficou o tempo todo elogiando o que ele chamava de o Dr. Carey. Ah, o Dr. Carey, o senhor é o Dr. Carey, o Dr. Carey, e Dr. Carey para cá, Dr. Carey para lá. Aquilo encheu a paciência do Carey, que ele acabou dizendo, olha, o senhor tem estado a falar do Dr. Carey. Quando eu estiver morto, não diga nada do Dr. Carey. Fale apenas do Salvador de William Carey. Então, a humildade desse homem era esse ponto, e chegou mais ao ponto ainda de ele mesmo preparar o seu epitáfio.
escreveu aquilo que ficaria na sua tumba e lá está até hoje, segundo li. Está escrito o seguinte: William Carey, nascido a 17 de agosto de 1761 e morto a 9 de junho de 1834. Um verme miserável, pobre, desamparado, em teus bondosos braços eu caio. Em teus bondosos braços eu caio. Sabe, uma coisa que me emociona muito neste homem e em todos os verdadeiros homens de Deus é justamente o fato de não se ufanarem das coisas que eles conseguiram na presença de Deus, ou o fato de não se ufanarem das coisas que Deus fez por intermédio deles. Isso é realmente impressionante. Recuemos no tempo, uns 15 séculos, na verdade 16 séculos e meio, e vamos encontrar um outro exemplo interessante. No dia 17 de janeiro, que nem hoje, 17 de janeiro de 356, a data tradicionalmente aceita como sendo esta, foi fixada esta data a morte de um crente chamado Antônio do Egito. Antônio do Egito. Morreu com 105 anos de idade e ele é referido na história da igreja como fundador do monasticismo cristão. Ou seja, aquela ideia de sair das cidades, dos burburinhos e ir para viver em monastérios, em conventos e ficar recuado e distanciado da vida social. Comprometido com uma vida de solidão e de pobreza absoluta, ele levou consigo 2 companheiros para o deserto, quando ele soube que a sua morte estava próxima. E ele fez uma coisa, ele obrigou os seus amigos a enterrá-lo em anonimato completo. Por quê? Ou para quê? Para que o seu corpo nunca se tornasse um objeto de reverência. Para que o seu corpo nunca se tornasse um objeto de reverência. Olha, amparados nas Escrituras, nós temos restrições a essa espiritualidade segregacionista praticada por Antônio do Egito. Mas não é possível deixar de reconhecer a humildade, a evidente humildade desse homem chamado Antônio do Egito. E a gente precisa aprender também com esses homens de Deus, Carey, Antônio do Egito, Jesus, aprender que nós devemos ser humildes. O grande pregador Moody dizia: uma pessoa pode imitar a esperança, pode imitar o amor e muitas outras graças, mas é muito difícil imitar a humildade. Jesus lavou os pés dos discípulos, tarefa reservada aos escravos, a classe mais desprezada naquela sociedade. E ele diz: também deveis lavar os pés uns dos outros. Também deveis lavar os pés uns dos outros. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Então, em vez de ter o rei na barriga, o ideal, segundo Pedro, é ter o rei no coração. No coração, como diz Pedro em 1 Pedro 3,15, antes reverenciai a Cristo como Senhor no coração, estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Com o rei na barriga? Não. Com o rei no coração? Sim. Vamos orar. Ó Deus, dá-nos a humildade de Cristo, que possamos te servir, servindo as pessoas em nosso derredor. E que esse espírito de serviço humilde
exalte o teu santo nome em nossas vidas, em nossas igrejas e em toda a terra. Por Jesus Cristo, teu Filho, oramos. Amém. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Desde 1942, a Escola Vitória está com suas portas abertas para formar vitoriosos. Esse é um dos lemas principais da instituição, que atua como braço educacional da nossa igreja, oferecendo um ensino de qualidade e valores cristãos. A nossa escola nasceu de corações missionários, que impactaram positivamente a vida de muitas crianças. E nós desejamos continuar este ministério. Por isso, pedimos que nos ajudem, divulgando a Escola Vitória em suas redes sociais.
As matrículas para o ano letivo de 2021 já estão abertas e nós contamos com este apoio. Você pode participar também, adotando uma criança e custeando uma parte de sua mensalidade este ano. Assim você estará ajudando as famílias que necessitam de um auxílio financeiro para manterem seus filhos estudando conosco. E sobre isto, eu quero enfatizar com os irmãos, nós precisamos avançar, ampliar as doações. Este ano, em função da pandemia, muitas famílias foram impactadas e estão em dificuldades. Por isso, seja um doador. Você pode doar a partir de qualquer valor e 100% desses recursos serão direcionados para as famílias necessitadas. Ore por isso, invista, participe deste projeto. É muito importante o desconto que é concedido para minha filha. Só conseguimos chegar até aqui devido ao desconto. Não possuo condições de arcar com o valor integral da mensalidade. Visando buscar uma educação de qualidade, gostaria de permanecer junto à Escola Vitória no próximo ano. Agradecemos a sua companhia neste culto. Queremos convidá-lo a estar conosco logo mais às 19 horas, adorando o nome daquele que vive para sempre, o Senhor Jesus Cristo. Nós queremos convidá-lo também para quarta-feira, às 19h30, o culto de oração transmitido ao vivo, desde a nossa residência. Nós queremos agradecer também aos irmãos e aos amigos que têm nos ajudado financeiramente, não só enviando seus dízimos, mas também enviando ofertas. E você lembra que no final do ano de 2020, nós fizemos uma campanha para ajudarmos os dois orfanatos, os dois lares, né? O Lar Batista Davi Gomes e o Lar Batista FF Sorém, um em Barreiras, na Bahia, e o outro em Luzimangues, na Grande Palmas. Então, nós levantamos a oferta e a tesouraria da nossa igreja está agradecendo aos irmãos que contribuíram, e o total daquela oferta rendeu R$37 mil. Então, os dois lares recebendo, né, isso aí dividindo por 2, R$37 mil. Então, que Deus possa abençoar essas duas instituições que recolhem crianças sem família, ou abandonadas, ou maltratadas, e essas duas instituições têm sido uma bênção para essas muitas crianças. E no próximo domingo devo informar sobre a oferta para o Lar dos Idosos aqui do Rio de Janeiro, que foi a campanha do final de ano da nossa igreja. Mas muito obrigado a você que, sendo membro ou não, tem contribuído para o sustento desta obra. Se você deseja contribuir também, veja no site da nossa igreja, www.pbrj.org.br, e ali você tem as instruções sobre como proceder para contribuir. Vamos orar encerrando este culto e estaremos de volta às 19 horas. Deus e Pai, nós te louvamos por estarmos juntos nesta manhã, agradecemos o convívio que o nosso espírito tem com o teu espírito e pedimos que nos abençoes os irmãos, abençoes os amigos que também nos têm acompanhado e têm até participado, Senhor, financeiramente do sustento desta obra. Ajuda cada um a ter um coração grato, agradecido e participativo. Eis a nossa oração, pedindo que nos guardes ao longo deste dia, retornando nós a este mesmo canal, logo mais às 19 horas, em nome de Jesus. Amém.